Olá! Sejam todos bem-vindos ao canal Noites de Terror. Peço que, se gostarem do conteúdo, se inscrevam no canal e deixem o like para fortalecer. Sem mais comentários, bora pro vídeo. Reza a lenda que há 2000 anos atrás, cansados de não serem visitados por seus entes queridos, os mortos exigiam que no dia de finados, eles iriam visitá-los por conta própria. 1º de novembro de 2001, Dona Ana Maria foi até o cemitério no intuito de levar flores a seus amados entes queridos, entre eles, seu filho mais novo, morto há 5 anos atrás, vítima de bala perdida. Ana apenas adiantou um dia do dia de finados, satisfeita por achar que tinha cumprido com sua obrigação, voltou para casa e adiantou os seus afazeres, pois no dia 2 iria para um clube com seu novo namorado José. Na certeza de que iria ao clube, Ana acordou de madrugada e começou a arrumar suas coisas que iria levar consigo para o clube, só que quando ela abriu o armário, seu filho estava lá. Gabriel, seu filho morto há 5 anos, estava lá, de pé diante dela. Assustada com o que viu, Ana correu em direção ao banheiro e se trancou lá. Ela escutava a voz do filho do lado de fora. "Onde vai? Hoje é dia de ficarmos juntos, mamãe, e se a senhora não vai até mim, eu vou até a senhora." Ana Maria, sem saída e desesperada, começou a rezar pela alma do seu filho, e a se desculpar com ele por ter se adiantado na sua ida ao cemitério para curtir o feriado com seu namorado. Mas Gabriel começou a bater na porta com força e a derrubou. Caminhando em direção da mãe, ele abriu os braços com o rosto desfigurado e coberto de vermes. "Onde vai? Hoje é dia de ficarmos juntos, mamãe, e se a senhora não vai até mim, eu vou até a senhora." Aquelas palavras eram como um golpe de faca no coração e na alma de Ana que, sem conseguir encarar seu filho, desmaiou. Quando acordou já era de manhã, ela havia desmaiado no chão do banheiro. No início ela pensou ser uma alucinação. Mas ela sabia que não era, pois as marcas estavam lá no chão, na porta. As marcas de mãos sujas de terra, e no chão, as pegadas. Ele esteve lá. E hoje era o dia de estar com ele. Ana ligou para o namorado, desmarcando o compromisso de hoje. Ela se arrumou e foi em direção ao cemitério, levando flores e 2 sanduíches de queijo com presunto, o favorito do seu filho. Ao chegar ao cemitério, deixou as flores e um dos sanduíches em cima da sepultura. O outro ela comeu. Quando olhou para o lado, seu filho estava lá. Gabriel já não aparentava aquela aparência desfigurada e sombria como na noite passada, mas sim, a de um menino saudável, limpo, com aquele sorriso feliz, como se nada tivesse acontecido. Era como se ele ainda estivesse vivo. "Sabia que a senhora viria", disse ele. Aquelas palavras acalmaram o coração aflito de Ana, que se ajoelhou e o abraçou com lágrimas nos olhos. Onofre era um velho coveiro que trabalhou durante toda a sua vida em um pequeno cemitério. A sua casa ficava bem no centro dele. Como ele convivia com os mortos diariamente, nunca teve medo de assombrações, sequer acreditava em fantasmas. Porém, uma noite ele estava caminhando pelo cemitério como de costume, pois muitos jovens costumavam se reunir lá durante a noite, bebiam e faziam a maior bagunça. Mas esta noite estava tranquila. Era noite de lua cheia, ele quase não precisava usar a sua lanterna para iluminar o local. Após caminhar por todo o cemitério, ele voltou para sua casa. Onofre sempre foi um homem solitário e morava sozinho. Deitou em sua cama. Pouco tempo depois ouviu alguém bater em sua porta. Quando ele abriu, para o seu espanto não havia ninguém. Neste momento ele achou que poderia ser alguma brincadeira de um dos jovens que frequentava o cemitério e não deu muita importância. Fechou a porta e foi para o seu quarto. Quando olhou pela janela, ele pôde ver um velho senhor sentado em uma das sepulturas. Rapidamente, ele correu em direção a ele, mas de fora da casa ele não podia mais ver ninguém. Ao aproximar-se do túmulo, verificou que havia a foto de um homem velho. Parecia ser o mesmo que havia visto pela janela.
Então ele pensou que poderia ser a sua imaginação e quando virou de costas para o túmulo para voltar para casa, ele deu de frente com o velho homem. O mesmo da foto, ele ficou amedrontado e começou a rezar e pedir para que o homem fosse embora. Mas o velho senhor insistia em bloquear a sua passagem e lhe disse que aqueles garotos haviam feito algo terrível em sua sepultura, disse que não tinham respeitado o seu descanso e que todos morreriam um por um, pois o que eles tinham feito era imperdoável. Após dizer tudo isso ele simplesmente desapareceu. Onofre correu até a sua casa e trancou a porta, não conseguiu dormir durante toda a noite. No dia seguinte um carro funerário entrou no cemitério, e foi direto até a capela onde eram realizados os funerais. Os funcionários preparavam o velório e quando ele entrou na capela ficou espantado ao ver que o corpo que estava ali era de um dos jovens que frequentava o cemitério. Aos poucos, parentes e amigos do jovem chegavam para o funeral. Os outros dois jovens que costumavam frequentar o cemitério, outro garoto e uma garota, também chegaram pouco tempo depois. Foi então que Onofre se dirigiu até eles e perguntou o que eles haviam feito no túmulo do velho senhor. Os jovens ficaram espantados com a pergunta do coveiro e se recusaram a responder. Onofre insistiu, disse ainda que eles corriam grande perigo e lhes contou o que havia ocorrido no cemitério na noite anterior. Os jovens ficaram atormentados após ouvirem o relato do coveiro e correram para fora do cemitério. Não esperaram sequer o enterro do amigo deles. Após o jovem ser enterrado, Onofre voltou para sua casa, tomou banho e ao entrar em seu quarto pôde observar o fantasma do velho sentado em sua sepultura. Ele sorria de uma forma assustadora e sarcástica. Passaram-se alguns dias e nada de estranho aconteceu no cemitério. Porém uma certa manhã, o carro funerário entrou no cemitério. Desta vez quando ele entrou na capela observou que os funcionários da funerária colocaram um caixão lacrado na capela. Após alguns minutos ele pode ver um quadro que foi posto ao lado do caixão, a fotografia era do outro garoto. Ele acompanhou todo o funeral aguardando que a garota aparecesse, porém o corpo foi enterrado e ela não apareceu. No dia seguinte pela manhã a garota bateu em sua porta, ela chorava muito e implorava pela ajuda do coveiro, pois ela sabia que seria a próxima. Onofre falou que só poderia ajudar se ela contasse o que eles haviam feito na sepultura durante aquela noite. Neste momento a garota começou a lhe relatar o que aconteceu, porém implorou para o coveiro não contar nada a ninguém, pois o que eles haviam feito era algo muito terrível. A garota disse que seu nome era Larissa, afirmou que os jovens estudavam na mesma escola e eram todos colegas de sala. Relatou que os três gostavam de frequentar o cemitério à noite, onde todos bebiam e contavam histórias de terror. Certa noite, Maurício propôs um desafio, tratava-se do seguinte: quem conseguisse o objeto mais assustador do cemitério ganharia a aposta. Porém os objetos somente poderiam ser revelados após saírem do cemitério já na casa de um deles. Foi então que todos foram até o apartamento de Larissa, pois os seus pais estavam viajando. Logo ela revelou que havia subtraído um vaso de flores, já Marcos revelou que havia pegado a foto de uma mulher de uma das sepulturas. Em seguida, Maurício revelou uma sacola de pano. Quando os jovens viram o que estava dentro dela, ficaram atormentados, pois Maurício retirou um crânio de seu interior. Neste momento, Larissa e Marcos ficaram furiosos com Maurício e imploraram para que ele devolvesse o crânio para sua respectiva sepultura. Ele logo concordou, bem como todos eles decidiram devolver os objetos ao cemitério, porém devolveriam durante a noite para que ninguém pudesse ver o que eles haviam feito. Ao conversarem, descobriram ainda que os objetos eram de duas sepulturas que estavam lado a lado. A fotografia era da esposa do velho senhor que assombrava o cemitério, o mesmo relatado pelo coveiro. O crânio era do esposo e as flores eram de ambos os túmulos. Alguns minutos depois, o telefone do apartamento de Larissa tocou. Ela escutou a voz de uma mulher que perguntou se ela gostava de flores. Em seguida, perguntou se o seu amigo Marcos gostava de fotografias. Logo após o telefone ficou mudo.
Os jovens pensaram que aquilo poderia ser algum tipo de brincadeira de alguém que poderia ter visto o que eles fizeram, mas ao mesmo tempo ficaram assustados ao imaginar que poderia ser a mulher da foto que estava sepultada no cemitério. Todos foram para suas casas. No dia seguinte, logo pela manhã, Larissa recebeu uma ligação de Marcos, que lhe contou que Maurício foi encontrado enforcado pela sua mãe durante a madrugada em seu quarto. Os dois foram diretamente acompanhar o funeral de seu amigo. Ambos estavam inconformados e se questionavam o porquê Maurício havia tirado a própria vida. Neste momento o coveiro aproximou-se, conversou com eles e os dois saíram completamente assustados do cemitério. Passaram-se alguns dias e Larissa não havia mais conversado com Marcos. Uma certa madrugada, Larissa ouviu o barulho de sirenes, olhou pela janela e observou diversas ambulâncias e carros de polícia no prédio de Marcos, que era em frente ao seu. Logo em seguida, ela trocou de roupa e conseguiu entrar no prédio de Marcos durante toda aquela confusão. Ao aproximar-se dos paramédicos, ela se assustou ao ver que era o corpo de Marcos que estava caído no local. Ele havia se jogado do 15º andar do edifício. Ele estava irreconhecível, pois a sua cabeça explodiu ao chocar-se contra o solo e haviam miolos por toda a parte. Larissa voltou muito triste e assustada para o seu apartamento. Não conseguiu dormir durante a noite toda e não teve coragem de ir ao funeral de seu amigo. Mas decidiu procurar pelo coveiro. Ela não tinha outra alternativa e teria que contar o que eles haviam feito naquela noite, pois ela sabia que seria a próxima e talvez Onofre seria o único que poderia ajudar. O coveiro perguntou onde estavam os objetos furtados do cemitério. Larissa respondeu que eles estavam em um quarto no piso térreo de seu prédio, onde alguns moradores usavam de depósito para guardar objetos. Ele disse para que ela os pegasse imediatamente e que retornasse ao cemitério. Larissa correu ao seu prédio, colocou os objetos em uma sacola e retornou ao cemitério. Lá, acompanhada do coveiro, eles caminharam em direção às sepulturas. Lá ele colocou o crânio dentro do caixão do velho homem que estava violado. Em seguida colou a fotografia no túmulo da esposa do velho e colocou o vaso com as flores já secas entre ambas as sepulturas, porém colocou também outro vaso com flores novas entre os túmulos. Neste momento o coveiro acendeu 2 velas e pediu para que Larissa rezasse com ele em pedido de perdão. Ao terminarem a oração, emocionada, Larissa pediu perdão em voz alta. Em seguida uma forte brisa passou pelos dois, porém as velas continuaram acesas e Onofre disse que provavelmente eles teriam aceitado o pedido de perdão de Larissa. Vários dias se passaram e muitos funerais foram feitos no cemitério. Onofre acompanhava todos e ficava aliviado ao saber que nenhum corpo velado era de Larissa. Algum tempo depois ele recebeu a notícia de que ela estava viva e bem. Muitos anos se passaram do ocorrido. Larissa continua viva, mas o coveiro não costuma mais fazer as suas rondas noturnas no cemitério, pois sempre que caminhou no local durante a noite e olhou pela janela, ele avistou os 2 jovens mortos que estão condenados a vagar pelo cemitério entre o mundo dos vivos e dos mortos. Em uma noite um grupo de jovens estavam voltando de uma festa ainda animados. Eles bebiam e riam alegremente. Até que um deles, ao perceber que estavam chegando perto do cemitério da cidade, decidiu contar histórias de terror. As meninas do grupo foram as que estavam ficando mais assustadas com suas histórias. Estamos quase passando pelo cemitério. Vocês sabiam que nunca devemos pisar em um túmulo após o sol se pôr? Se vocês fizerem isto, o morto agarra suas pernas e as puxa para dentro da sepultura. Mentira, disse uma delas. Isto é só uma superstição antiga. Se você é tão corajosa, por que não nos mostra? Eu lhe dou R$50 se você pisar em alguma sepultura. Eu não tenho medo de sepulturas e nem dos mortos. Se você quiser, faço isso agora. O menino lhe estendeu uma faca e disse: crave isto em um dos túmulos e então nós saberemos que você esteve lá. Sem hesitar, a garota tomou-lhe a faca e caminhou até a entrada do cemitério, sobre a surpresa dos olhos de seus amigos que duvidavam que ela tivesse esta coragem.
A garota entrou no cemitério onde o silêncio era total. Sombras fantasmagóricas eram formadas pela luz da lua e ela teve a impressão que centenas de olhos a observavam. Chegando ao centro do cemitério, olhou em volta. Não há nada a temer, disse a si mesmo tentando se acalmar. Então ela escolheu um túmulo e pisou nele, depois cravou a faca no chão e virou-se para ir embora, mas algo a deteve. Tentou novamente, mas não conseguiu se mover, ficou apavorada. Alguém está me segurando, disse em voz alta e caiu no chão. Como ela demorava a voltar, o grupo de amigos decidiu ir atrás dela. Caminharam um pouco e a encontraram sobre um túmulo. Ela estava morta com uma expressão de terror no seu rosto. Inadvertidamente a própria garota havia cravado com a faca sua saia no chão. Com muito medo ela pensou que algo sobrenatural a segurava e sofreu um ataque cardíaco, morrendo em seguida.